conosco nessa manhã. Palavra que vem do coração do Senhor para o meu coração, para o seu coração, para que possamos cada dia mais obedecer e cumprir o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 18. Esse capítulo, essa parte, começa a falar de Saul, que um espírito mau vinha ali sobre Saul. E eles começaram a procurar alguém que dedilhasse bem, que tocasse bem a lira, para que aquele espírito mau saísse. E eu quero, o nosso tema é como as pessoas te veem, como as pessoas enxergam você. E aí, nós vamos ler ali 1 Samuel 16, o verso 18. Falaram assim: um dos empregados respondeu, eles estavam procurando ali alguém que tocasse bem. Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é um bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. E pegando esse versículo, nós podemos observar como as pessoas viam Davi. Davi não era famoso, Davi aqui, ele não era o rei, ele era uma pessoa como eu, como você. Mas as pessoas o enxergavam de uma forma interessante e com características que ele desenvolveu que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Não precisamos ser o rei para ter essas características, mas tendo essas características, Deus nos eleva e nos coloca em locais realmente de autoridade. E a primeira característica que eles falam é que ele era um bom músico. E observando como bom músico, eu pude ver que Davi cuidava dos dons e dos talentos que Deus havia dado a ele. E uma característica muito importante que nós precisamos ter é desenvolver os dons que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu. Não é simplesmente você receber, deixá-lo ali, guardar esse dom, esse talento e uma hora eu vou usar, ou não estou usando agora, então não vou desenvolver. Não, independente de, você precisa desenvolver aquilo que Deus já te deu. Qual é o talento que Deus te deu? Você está pronto para ser usado? Porque é interessante aqui fala que ele era um bom músico, ou seja, ele tinha aquele talento e foi desenvolvendo, porque nós não sabemos o momento que Deus vai nos usar, mas precisamos estar preparados para que no momento em que Ele nos use, estamos prontos. Essa é uma característica. Isso inspira as pessoas quando elas olham e falam, olha, aquela pessoa desenvolve o talento que Deus deu a ela. Isso é uma forma de gratidão. Aquilo que Deus te deu, você tem desenvolvido os seus dons? Você tem desenvolvido os seus talentos? Precisamos não desenvolver para ser os melhores, mas sermos os melhores porque desenvolvemos. Que você, as pessoas te veem como ele é bom naquilo que ele faz, porque ele desenvolveu aquilo de uma maneira excelente. Continuando o texto, ele fala, ele é um bom músico, ele também é valente. E ao longo da caminhada de Davi, ele mostrou valentia em vários pontos. Você se lembra? Ali no texto de Davi fala que ele matou um leão, depois ele matou um urso e depois ele matou um gigante. E eu observo uma valentia em Davi, em ser valente, em ser ousado com aquilo que Deus delegou a ele. Ele cuidava de ovelhas. E para que ele cuidasse de ovelhas, em um momento chegou um leão e queria comer ali aquelas ovelhas. E para guardar, ele matou aquele leão. Então eu observo uma valentia em cuidar daquilo que Deus deu a ele,
Deus te deu mesmo que fossem poucas ovelhas. Ele zelava por aquilo que Deus havia entregado nas mãos dele. E aí eu pergunto, aquilo que Deus entregou nas suas mãos, seja pouco ou seja muito, você tem zelado, você tem sido valente em guardar? E observa um outro tipo de valentia. Davi foi valente com as coisas de Deus. Quando ele foi ali e derrotou o gigante havia afrontado o Deus vivo. E Davi se encheu ali, ele ficou abismado, eu diria, com aquela fala de Golias, aquela afronta. E ele foi valente. E sendo valente, ele venceu muitas vezes os próprios medos. Mas por quê? Porque ele tinha uma causa. E a causa dele era a causa de Cristo. Era a causa de Deus. E aí eu te pergunto, você tem sido valente em defender ali o Evangelho? Em honrar a Deus, em honrar o Evangelho? É muito interessante porque Davi, ele era valente com as coisas que Deus o havia dado, seja aquilo que Deus havia dado para que ele cuidasse eram as ovelhas, mas ele também foi valente com as coisas de Deus, com os valores de Deus. E é uma característica que nós precisamos ter, essa valentia de não abrir mão daquilo que Deus nos tem delegado, de não abrir mão dos valores de Deus, de não achar que tudo é natural. Não, precisamos lutar sim, para que os princípios e os valores de Deus permaneçam. E aí derrubou um gigante. É muito interessante que nós vemos um crescimento. Ele matou um leão, depois um urso, depois um gigante. Não pulou etapas. Aos poucos foram surgindo obstáculos que ele foi vencendo com a valentia. A nossa valentia, ela vai crescendo também. E o Senhor quer que você seja valente, não é autoritário, mas é aquele que toma aquela causa em ousadia com um propósito e sabe a quem ele está servindo. Uma outra característica fala que ele é bom soldado. Fala, Davi é bom soldado. E observando aqui, bom soldado fala de disciplina, obediência. Vá cuidar daquelas ovelhas. Ele ia cuidar das ovelhas, mas são poucas, eu posso ir a qualquer momento, posso cuidar de qualquer jeito. Não. Precisamos ter disciplina. Precisamos ser submissos, nos submeter às autoridades que Deus tem colocado sobre nós. Você pode até liderar, mas você vai ser liderado. E quando você liderar, você vai estar ali conduzindo, mas no momento em que você se coloca na condição de liderado, você se submete à autoridade que Deus colocou ali para você. E ser um bom soldado é aquele que maneja bem as armas que Deus tem dado. E Deus tem dado armas para você, e armas espirituais também. Você maneja bem a palavra do Senhor? Você maneja bem o louvor? O que sai dos seus lábios em momentos de aflição? Palavras de murmuração, palavras de vida. Você maneja bem os instrumentos que Deus te deu, porque Deus te deu uma boca, Deus te deu língua para você ser profeta, e você maneja bem isso? Ou você usa esse instrumento que é a boca que Deus te deu para poder falar aquilo que não deve? Uma outra característica diz que ele fala bem. Falar bem. Falar o necessário. Buscar conhecimento. Estudar cultura. Você tem desenvolvido isso na sua vida? Ou você fala só aquilo que vem à sua cabeça? Não, precisamos falar bem. Precisamos ser essa referência de fala, atrair as pessoas com uma boa fala, sem contar que a nossa fala precisa ser temperada ali com sal. Será que temos falado bem ou as nossas falas são ásperas?
ou nos falta cultura mesmo. Cristão precisa de estudar. Cristão precisa de buscar conhecimento. Cristão precisa de desenvolver aí essa inteligência que Deus nos deu. Precisamos sair do comodismo e buscar conhecimento e falar bem, falar coerente. Uma outra característica que diz que ele tinha boa aparência. Precisamos cuidar da nossa aparência. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Não é idolatrar a sua aparência, é cuidar. Quando as pessoas te veem, elas têm que olhar, que pessoa linda! Porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Qual que é a diferença que você tem? Eu quero ser assim. Você não expõe seu corpo, mas é tão bonita. Você não é autoritário em casa, mas é tão bonito. São características que Deus nos dá. Precisamos cuidar, infelizmente. Escutamos, o cristão, ele não bebe, mas come muito. Que tristeza. Que tristeza. Não temos tido controle da nossa boca. Precisamos vigiar como está a sua saúde, como está os seus exames médicos. Como está o seu físico? Como está a sua aparência, sim? Somos embaixadores de Cristo e precisamos inspirar outras pessoas. Precisamos nos ajudar. Precisamos zelar um pelo outro. Ele tinha boa aparência. É tão bom quando você está com uma pessoa que tem uma aparência gostosa, tem uma boa aparência. E Deus quer que você tenha, que cuide disso também, preserve isso também. E o último, e o Senhor Deus está com ele. De todas as características, se acontecer de você não ter uma ou outra, essa você não pode deixar de ter. O Senhor está com ele. Como as pessoas te veem? Elas veem que o Senhor está com você. Você tem tido a autoridade de Deus na sua vida? Você reflete a companhia de Deus ali com você? Os seus olhos refletem que o Espírito Santo está com você? A sua fala, suas atitudes são características que nós precisamos ter. E como as pessoas nos veem? Precisamos desenvolver essas características, porque quando a pessoa falar, e a Joana? A Joana pode chamar, por quê? Porque a Joana, ela desenvolve bem o ministério que Deus deu a ela. A Joana tem uma boa aparência. A Joana, ela é valente. Ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que cuida ali do seu lar, cuida do seu esposo, tem o seu trabalho. E Deus está com Joana. É assim que o Senhor quer que desenvolvamos as características que Ele tem para nós, não as características que o mundo tem nos oferecido e tem nos obrigado a ter. Precisamos ser aprovadas por Deus. Porque naturalmente o homem olhará para nós e atrairemos. Teremos ali naturalmente a aprovação do homem. Pode ter as resistências que vão surgir, é claro. Mas no fundo, quando desenvolvemos as características que Deus tem para nós, as pessoas olham e falam, eu queria ser como Ele. Não por causa daquilo que há em nós, mas porque buscamos, como imagem e semelhança de Cristo, ter as características dele, desenvolver as características do Senhor. Permitir que Ele trabalhe em nós e para que cresçamos e possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Estamos em obras, mas que as pessoas venham olhar para nós e ver, e quando errar, perdão. Eu me arrependo, eu falhei,
Isso faz toda a diferença. Isso transforma, isso nos humaniza. O erro nos humaniza. E o perdão nos faz parecer cada dia mais com Jesus. E o arrependimento nos faz parecer cada dia mais com Jesus. Nos arrependemos diante dele e ele realmente nos transforma. Que você venha ser realmente visto pelas pessoas com essas características. Que o Senhor te abençoe e que juntos possamos crescer cada dia mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, que bênção a palavra, porque essa se refere tão somente à nossa identidade que devemos ter em Deus, não é? É a forma como Ele nos vê, e ainda que o homem não nos veja como Ele nos vê, vamos estar satisfeitos por sermos vistos por Deus e amados por Ele. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Deus, nós aqui, ó Deus, corroboramos com a oração, ó Deus, do próprio salmista Davi, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém. São esses atributos, ó Deus, que nós devemos ter, ó Deus, que de fato chamam a atenção do Senhor. E queremos chamar a atenção do Senhor por esses atributos, ó Deus, não só por aquilo que nós podemos fazer, como uma criança que atônita ali chama a atenção do seu pai, mas no momento de desespero, o pai corre até ela. Deus, nós queremos, ó Deus, ser desesperados pelo Senhor, famintos pela Tua glória, pela Tua graça. Queremos, ó Deus, desejar ardentemente, ó Deus, a Tua unção. Queremos ter fome da Tua palavra, visto que este pão nós já temos. Precisamos ter sede do Teu Espírito Santo, visto que o Senhor já nos tem derramado do Teu Espírito. Por isso, Pai, que o dia de hoje seja o dia diferente para todos nós, com uma autoimagem, Deus, diferenciada. Não só esta que vimos no espelho e logo nos esquecemos, mas que nos conheçamos, ó Deus, como o Senhor nos conhece, mas também queremos conhecer o Senhor como nós somos conhecidos. Deus, que venha sobre nós o sobrenatural do Senhor nesse dia. Queremos ser agentes dos Teus milagres, queremos experimentar e vivenciar os Teus milagres, Pai. Queremos espelhar e espalhar a Tua glória. Queremos, ó Deus, defender o Teu nome, honrar o Teu nome pelo testemunho, pela nossa aparência, pelo nosso modo de falar, mas, sobretudo, pela Tua presença em nós. Seja, Deus, o Teu favor com esse telespectador agora, amado, querido. Deus, sobre essas famílias, ó Deus, que abrem, ó Deus, aí a sua casa, para que entremos, ó Deus, levando esta palavra, esta programação, ó Deus, abençoada. Seja sobre esta família, Deus, a provisão. Aqueles que passam por dificuldades financeiras, seja o Senhor dando estratégias, direções, para que eles saiam do buraco das dívidas, saiam desse desespero. Deus, saiam desse tormento. Pai, eu oro, Pai, por aqueles que estão agora no hospital. Abençoa aquela irmã, Deus, que nos assiste agora, que está ali internada, com até a condição do filho, que está para nascer prematuramente. Mas nós sabemos que o Senhor é o doador da vida, o Senhor que é o Senhor do tempo, que seja o Senhor tocando nesta mulher agora, fechando, a Deus, o colo do útero, Deus, para que ela entenda que é o Senhor que está fazendo isso e que esse bebê nasça no tempo certo do Senhor para esta família. Nós te pedimos isso. Abençoamos, ó Deus, esses que estão em hospitais, anjos do Senhor, anjos guerreiros, anjos ministradores, ó Deus, possam estar, ó Deus, ao redor destas camas, destes leitos, guardando-os, ó Deus, de todos os males. Seja o Senhor, como o próprio salmista diz, afofando-lhe, ó Deus, este leito. E que assim, ó Deus, se veja a Tua glória nesse momento tão desesperador. Pai, nós queremos abençoar o nosso telespectador durante todo esse dia aqui na Rede Super.
por isso, abençoamos esta casa, abençoamos a Rede Super, a sua gerência e todos os funcionários e colaboradores. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.